Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Pode baixar um pouquinho do auditório e aqui também, está muito alto. Muito obrigado, irmão. Meus irmãos, ok, muito obrigado. Eu quero, inicialmente, te convidar para quarta-feira, quando nós vamos prosseguir no estudo da doutrina do Espírito Santo, e estamos estudando sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você tem interesse em compreender, à luz da Bíblia, este tema, vem estar conosco na próxima quarta-feira, a partir das 19h30. Quantos aqui têm acompanhado esse estudo? Levante a mão. Muito bem. Nós o estamos embasando na palavra de Deus. E na próxima quarta-feira nós vamos nos debruçar por um pouco de tempo sobre plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, que é a experiência a ser buscada. Cada vez mais eu me convenço de que a igreja precisa ser cheia do Espírito, crente precisa ser cheio do Espírito. Quando a gente olha o cenário evangélico atual, crentes que se tornam meramente crentes nominais, não têm a exuberância da vida cristã, não exalam Jesus, não refletem Jesus. Quando eu olho a realidade de crentes que têm mais semelhança com o mundo do que com o Senhor Jesus, quando eu olho a perda do fervor missionário e evangelístico, quando eu olho o testemunho tão deplorável de muitos crentes, não há como chegar a outra conclusão que não de que a maior necessidade que a igreja tem é de que os crentes sejam cheios do Espírito Santo. Eu me converti e eu estou apenas anunciando a preleção de quarta-feira. Eu me converti na primeira igreja batista da Penha, no Rio de Janeiro. Seguramente naquela época a nossa igreja vivia um grande despertamento, sobretudo na vida dos jovens. Não era uma igreja grande, não era uma igreja que tinha um patrimônio expressivo, uma igreja pequena, numa rua sem saída, no bairro da Penha, um endereço até difícil de ser encontrado. E eu me lembro que naquela ocasião, a juventude da nossa igreja vivia um despertamento espiritual, e foi dentro desse despertamento espiritual que eu fui alcançado pelo Evangelho. E eu me lembro da juventude da igreja, da qual eu vinha fazer parte depois, se reunindo para orar, jejuar. Me lembro quando meu pastor ia ao púlpito pregar, pastor Oswaldo Rones, que começou aqui em Barra do Piraí o seu ministério, e aqui nesta cidade, um filho seu foi atropelado por um caminhão, e seu corpo foi sepultado aqui. E eu me lembro que quando o pastor ia pregar, os jovens da igreja se reuniam para a oração. E as imagens que eu tenho daquele período de oração, a memória construída na mente de um jovem como eu e outros tantos, daquelas reuniões de oração que deixavam lágrimas literalmente no chão,
Os bancos da igreja, da nossa sala de jovens, eram bancos não neste formato, mas eles eram construídos com ripas de madeira. E eu tenho na memória essas imagens de nós nos levantarmos da oração e no chão, lágrimas dos jovens orando, pedindo a Deus por um despertamento espiritual. Quando alguém retornava do culto dizendo, uma pessoa aceitou a Cristo, nós nos abraçávamos como uma grande conquista, que celebração. E eu me converti nesse cenário de oração, de paixão evangelística, indo à praça na Penha, em frente à antiga Casa das Sendas, que já não existe mais. Aqueles que têm de 45 para frente devem se lembrar. Se lembram das Casas das Sendas, lembram das Casas da Banha, lembram da impecável Maré Mansa, e por aí vai. Eu me lembro de voltar daquelas reuniões ao ar livre. Foi ali que eu comecei a pregar. Eu não comecei a pregar no púlpito da igreja. Comecei a pregar na rua. E sem microfone. Sem aparelhagem de som. Era um violão ou dois. Cantávamos. Somos jovens crentes que amam a Jesus. Usamos a Bíblia todo dia. Como é que é? Vamos calar, vamos parar e por aí vai. Na rua. E as pessoas paravam, levávamos algumas para a igreja. E eu estou dizendo isso tudo para testificar que naquela ocasião a nossa igreja viveu um despertamento espiritual. Como eu sinto saudades daquele período. Aquele período que viemos fazer um retiro aqui em Pinheiral, na sua terra, Douglas e Sandra. Eu não sei se você sabe, eu tive a alegria de ser pioneiro no trabalho evangelístico em Pinheiral. Fizemos um retiro no Colégio Agrícola Nilo Peçanha. Eu não sei se ainda existe esse colégio lá. Existe? Fizemos um retiro de carnaval. E naquele retiro algumas pessoas aceitaram a Cristo. E depois nós voltávamos aqui todos os domingos. Pegávamos o trem 5 horas da manhã. Lá em Cascadura. Que saudade. Coração inflamado. Chegávamos aqui em Barra do Piraí, aliás em Pinheiral, digo, já o dia amanhecendo, ou amanhecido, evangelizando, indo de casa em casa, almoçando embaixo de uma árvore na beira da linha, mas que alegria. Chegávamos ali na igreja da Penha, já o culto iniciado, com um cansaço gigantesco, mas uma satisfação muito maior. E resultado daquilo, hoje tem uma igreja batista ali no centro de Pinheiral, onde Francimar trabalhou como gerente do Banco do Brasil. Não é isso? O que eu quero dizer, irmãos, é que eu tenho saudade daquela época. Tenho saudade daquele tempo dos jovens clamando ao Senhor. E eu louvo a Deus porque a gente tem visto isso aqui nos nossos jovens, nos nossos adolescentes.
Eu louvo a Deus pelo trabalho que o Ministério Casa tem feito, pastor Reuel e toda a sua equipe. Os meninos que jejuam, que vão fazer uma vigília de oração semana que vem, na última semana, de sexta para sábado, de 10 a 6 da manhã. Você sabia que essa igreja fazia todo mês vigília de oração, de 10 até 6 da manhã? Era tremendo. Lá por volta das 2 horas da manhã, meus irmãos, quando o sono batia, a gente cantava um louvor, tomava um cafezinho e vamos embora. Aí eu chegava em casa às 6h15 e a Débora estava acordada cuidando da Sara, que não tinha dormido. Eu fazia vigília na igreja, ela fazia vigília em casa. Pastor, por que você está falando tudo isso? Só para falar que quarta-feira que vem a gente vai falar sobre enchimento do Espírito. Seu coração está em chamas para Deus. Eu não estou aqui cumprindo um papel. Eu lhes falo sobre isto emocionado. Confesso até segurando as lágrimas. Porque a vida cristã que não é vivida com paixão é chata. É uma religiosidade fria. Tenho saudade daquela época. Tenho saudades, e eu já estou pregando sem estar pregando, mas eu estou seguindo o fluxo que o Espírito me dá, daquela época em que o grupo musical do qual eu fazia parte, chamado Jesus Liberta, não tinha aparelhagem de som, não tinha bateria, o nosso instrumento era uma guitarra e um pandeiro sem fundo, que eu não sei nem qual é o nome daquilo, Davi. Panderola, fácil de tocar. Quantas vezes eu tocava aquilo, chacoalhava assim e o pessoal entrava e ficava batendo. Mas que visitação a gente tinha, pessoal que está na galeria, que visitação. Eu me lembro uma ocasião, Primeira Igreja Batista em Bom Sucesso, fomos para uma atividade, eu não lembro se sábado ou domingo, mas antes do dia marcado, os jovens se reuniram para jejuar e orar. Jejuar e orar. Hoje o pessoal às vezes vem cantar, nem para orar. Não é regra. Não é regra, ok? Mas nem para orar. Entra direto, já vem para o coral. Assim, como é que Deus vai abençoar um camarada desse? Jejum e oração. Fomos para o monte orar. Frio tremendo. E eu me lembro, começou o culto. Antes da pregação, havia um ambiente saturado da presença de Deus. E eu me lembro, eu estava lá. Na hora do louvor, saiu do auditório um homem chorando, já tocado pelo Espírito. E foi tirando do bolso cigarro, foi tirando do bolso, chorava, mas chorava copiosamente, sem que houvesse ainda pregação, mas a atmosfera carregada pelo Espírito Santo gerou quebrantamento. Você quer um negócio assim? Você quer um avivamento um avivamento que faz com que a pessoa mais dura para o Evangelho entre aqui e ela começa a ouvir, porque não é pastor que convence. Você não veio aqui nesta noite por acaso. Você não quer um avivamento assim?
Eu quero. Então eu estou dizendo isso tudo para convidar você para quarta-feira. Amém? Você vem quarta-feira? Vem ou não? Amém, gente? Muito bem. Feito esse anúncio, prega-anúncio. É mistura de pregação com anúncio. Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. O mês de agosto, na nossa denominação batista, é o mês quando nós enfatizamos o apoio aos jovens e adolescentes. Repito, nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito entre os nossos jovens e adolescentes. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe que lida com eles. Eles estão fazendo um trabalho extraordinário. Extraordinário. E nessa noite, eu quero lhes trazer uma palavra que há bastante tempo atrás já meditamos aqui. O título é Escolhas do Adolescente e do Jovem que Marcam Positivamente toda a sua vida. Escolhas do adolescente e do jovem que marcam positivamente toda a sua vida. Nós vamos ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 26, os 15 primeiros versículos. O capítulo é constituído de 23 versículos. Nós vamos analisar a história de um rei chamado Uzias. A palavra do Senhor diz assim: Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Quantos anos Uzias tinha? Tem alguém aqui com 16 anos? Tem? Levanta a mão se houver alguém aqui com 16 anos. Não tem ninguém? 15 anos, tem alguém com 15 anos? Tem alguém com 17? Uau, 17 anos, então quase a sua idade, viu, Mateus? Eu seria rei, não é? Sua Majestade, não é? Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gat, o muro de Jabné e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias. O seu renome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto
e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois era amigo da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens, havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra nesta noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. A vida é feita de escolhas. Você está aqui porque fez uma escolha. Há escolhas que são sem importância, mas outras que vão marcar a sua vida toda. Há escolhas que são banais, há outras que são vitais. Todos nós fazemos escolhas. E as escolhas que nós fazemos definem a nossa vida. Algumas deixam marcas temporárias, outras deixam marcas permanentes. O texto, que é um relato histórico de uma figura histórica, fala de Uzias, que começou a reinar com 16 anos. Nos versos 1 e no verso 3, nós encontramos esta informação. Reinou 55 anos. Começou a reinar com 16, some-se 55 anos, e a gente sabe com quantos anos ele morreu. Uzias é tão importante, porque foi durante o reinado dele que o grande profeta Isaías teve o seu chamado ministerial. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, é dito: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ou seja, no reinado de Uzias, nasceu o chamado de um dos maiores profetas de toda a Bíblia, que é e que foi o profeta Isaías. Nós lemos apenas parte do capítulo 26. Eu quero lhe encorajar a ler depois o capítulo todo, porque os versículos que nós lemos nos oferecem uma visão do rei Uzias ascendendo, crescendo, e propositalmente nós encerramos o capítulo olhando para Uzias no topo da sua fama. Porque diz o texto, no verso 15, que ele
foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso. Mas, infelizmente, a história de Uzias não terminou aí. Porque a partir do versículo 16, nós temos o declínio, temos a queda. Uzias começou bem e terminou mal. Terminou os seus dias leproso, morando numa casa separada. Foi excluído da casa do Senhor, está no verso 21. E nós aprendemos aqui algumas coisas tremendas. Pessoas que vão prosperando, vão se tornando poderosas e se esquecem daquele que os fez prosperar. E acabam experimentando o mesmo declínio que Uzias experimentou. Com 16 anos, recebeu uma responsabilidade enorme de ser rei. Com tão pequena idade, o destino de uma nação repousou sobre a vida de um adolescente. Embora o reinado nessas circunstâncias fosse um reinado exercido de forma tutelada, isto é, acompanhado por uma pessoa mais experiente, uma pessoa com mais idade, como nós vivemos no nosso país. Quando o imperador Dom Pedro I voltou para Portugal e deixou seu filho, uma das figuras mais notáveis da história do nosso país, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, ele volta para Portugal e deixa o seu filho, se despediu do menino dormindo, para nunca mais vê-lo. Eu disse que Dom Pedro II é uma das figuras mais notáveis do nosso país. No fim da monarquia, ele foi expulso do país, um homem poliglota. Falava cerca de 16 idiomas. Morreu pobre. Morreu pobre. Esquecido. Mas que figura impressionante. Dom Pedro II. Fiz essa referência para lhes dizer que o governo de Uzias foi um governo tutelado. Nós aprendemos aqui, e a razão por que é citado o nome da sua mãe, Jecolia, verso de número 3. Muitas vezes, o rei novo tinha a influência da sua mãe. Algumas foram extraordinárias influências, mas outras não. E eu quero dizer para você, antes de analisarmos as escolhas de Uzias, que, embora ele tenha se desviado na sua fase adulta, e você vai ver em casa depois o que é que fez com que Uzias, que foi prosperando, Deus o ajudou, e ele foi prosperando, e Deus o coloca no topo, um homem famoso, poderoso. Depois ele entra num declínio, porque o poder o cegou, a fama o cegou. Quantas pessoas que trilham o mesmo caminho. E embora ele tenha se desviado na fase adulta, com certeza as decisões que ele tomou enquanto adolescente marcaram seu tempo de forma significativa, e é exatamente isto que eu quero considerar com você nessa noite.
Quais foram as decisões que Uzias tomou, mesmo tão novo, que o levaram à ascensão? Mas antes ainda, eu quero dizer que há muitos personagens na história que também assumiram responsabilidades com pouca idade. Blaise Pascal escreveu uma grande obra com 16 anos. Faleceu com 37. Alexandre o Grande conquistou o mundo com a idade de 23 anos. Isaac Newton tinha 24 quando formulou a lei da gravidade. João Calvino tinha 21 anos quando se uniu à Reforma. Com 27 escreveu as Institutas da religião cristã, que influencia o pensamento protestante reformado no mundo todo. E outros mais que nós poderemos citar. Quais foram as decisões que Uzias tomou? Pausa para a pergunta de praxe. Quantos estão comigo até aqui? Jovens e adolescentes que me ouvem nessa noite. Não só jovens e adolescentes, mas também adultos. Porque adulto também toma decisão. Quero que você guarde o seguinte: toda decisão tem consequência. O problema é que a pessoa escolhe a decisão, mas não quer aceitar a consequência. Eu costumo dizer que você pode escolher a semente, mas não pode escolher o fruto. A semente você escolhe. Você escolhe que semente você vai plantar no seu quintal. Mas você não pode esperar um fruto diferente da semente que plantou. Faz sentido? Hoje, à tarde, eu estava colhendo jabuticabas no meu quintal com os meus netos. Docinhos. E não peçam, por favor, que tem pouca. É óbvio, não plantei a semente, porque eu só veria fruto, acho que nem veria. Eu plantei já crescido e plantei já dando fruto. Alguém disse, não vai vingar, e vingou. Eu não fui àquela pequena árvore esperando colher mangas, porque eu plantei jabuticaba. Você faz escolhas. Você que está aqui nesta noite, adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, marido, esposa, você faz escolha. Mas a consequência é compulsória. E se você não guardar coisa alguma do que foi dito até aqui, guarde isso. Toda a escolha tem consequência. E está diante de você fazer escolhas que levam você a um caminho de vitória, ou escolhas que levam você ao caminho de derrota. É você quem decide. Quais foram as escolhas que Uzias fez? Em primeiro lugar, qual foi a decisão? A decisão de fazer o que era reto diante do Senhor. Versículo 4. Vejam na sua Bíblia. Com 16 anos, ele tomou a primeira decisão: fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Escolher ou fazer o que é reto diante do Senhor significa escolher quem vai lhe influenciar. É sabido que há muitas
influência sobre a vida do jovem e do adolescente. A influência da rede social, há pessoas que são viciadas em rede social. Influência da mídia, mas é fato que a influência que tem uma capacidade muito forte de afetar um jovem adolescente é a influência das amizades. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 aos Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Está aí. Fazer o que é reto diante do Senhor é escolher quem vai lhe influenciar. Quem você tem permitido que influencie você, adolescente e jovem? A quem você deseja seguir? Que valores você deseja que moldem a sua vida? A quem você deseja obedecer? Uzias tomou a primeira decisão: fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Significa não seguir o fluxo da maioria. Significa, muitas vezes, andar na contramão da maioria. A quem você quer agradar? Essa foi a primeira decisão de Uzias. Segundo lugar, qual foi a segunda decisão e escolha que ele fez que marcou positivamente a sua vida? Sabe qual foi? No verso 5, a decisão de buscar a Deus. Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Queridos irmãos e amigos, adolescentes e jovens, aqui está um princípio. Um princípio. Uma coisa é desejar fazer o que é reto diante do Senhor, e outra é buscá-lo. Nem todos que desejam fazer o que é reto diante do Senhor, de fato fazem isso. Ficam apenas na intenção. E nesse caso a intenção não tem qualquer valor. Pode ser que nesta noite eu esteja falando para pessoas que querem fazer o que é reto diante do Senhor, mas não envidam, não investem de fato na decisão de buscar a Deus. Não há vida cristã vitoriosa sem empenho. Não há. Buscar a Deus é algo que precisa ser contínuo. Muitas pessoas olham para o adolescente, para o jovem, e acham que eles são superficiais nas coisas de Deus. E não é verdade. Não é verdade. Para eu não falar de outras comunidades, quero falar do que acontece aqui. Quantos meninos e meninas desta comunidade que têm lutas em casa, estão numa família disfuncional, numa família complicada, que vivem as pressões na área do sexo, que vivem as pressões na tentação
das drogas e outras tantas tentações, mas estão se mantendo firmes, buscando ao Senhor. E quando eu dou essa palavra de reconhecimento, dizendo que não é verdade que olhar para o jovem e adolescente é olhar para pessoas que são superficiais, quando eu dou essa palavra, eu creio que isso serve de encorajamento. Sigam nesse caminho, tomando como exemplo a vida de Uzias. Amém, gente? Estão entendendo? Qual foi a primeira decisão de Uzias? Qual foi? Fazer o que é reto. Não é diante das pessoas, mas diante do Senhor. Segundo, qual foi a segunda escolha? O texto diz no verso 5 que enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Isso aqui é um princípio. Atemporal. Não é para uma época, não é para um local, não é para uma pessoa, é um princípio. É um princípio. A terceira decisão de 4 que eu quero compartilhar nessa noite, terceira escolha que todo adolescente jovem devem fazer, que marcam positivamente a vida, eu a encontro no versículo 6. Sabe qual é? A escolha, a decisão de construir alguma coisa na vida. Saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabné e o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. A decisão de deixar um legado, de construir alguma coisa. Muitas vezes o jovem e adolescente não tem projeto, não tem planos. Não se vê no futuro. Não aproveitam a oportunidade que muitas vezes o pai e a mãe lhe oferecem de estudar, de avançar, de conquistar alguma coisa. Uzias construiu cidades. Sabe o que é isso? É ter planos. Ter plano para a sua vida. Quem tem planos de construir alguma coisa, com certeza não desperdiça a sua vida. Meus irmãos, quantos adolescentes e jovens, às vezes eu vou para casa e vejo na rua, meu Deus, o menino está perdendo uma coisa valiosa. Sabe o que é? Acho que ontem, antes de ontem, eu estava assistindo um documentário e eu vi uma frase mais ou menos assim: qual é o bem maior que a pessoa tem? Sabe qual é? O tempo. É o tempo. Você não pode comprar tempo. E não pode frear o tempo. Não dá para frear. Se pudesse frear. Eu ponho o pé no freio e dizia, eu não quero envelhecer. Eu não quero ficar com a mão enrugada. Eu não quero ficar perdendo o cabelo. Eu não quero perder massa muscular. Eu não quero perder o vigor. Eu estou, irmão, cheio de vontade, mas eu preciso confessar. O corpo está dizendo, não, não, não. Mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu perguntei aqui, quantos têm 16 anos? Eu me lembro que quando começamos o ministério aqui em Barra do Piraí, há muitos anos atrás,
Eu vi assim, era uma bênção de Deus, porque não morria ninguém. Aí eu olhava na minha maturidade, que igreja abençoada, porque não morre ninguém. Claro que essa visão mudou, é porque era uma igreja de pessoas jovens. Agora, é verdade. A membresia vai envelhecendo e os velórios vão acontecendo. Natural. Entende isso? Como é que você usa a sua vida? Uma das perdas para muitos jovens e adolescentes é o fato de não terem projetos, não terem sonhos para as suas vidas. Estragam a sua existência de forma estúpida e muito tola. Quem visita um presídio, observa que a população carcerária é uma população de pessoas jovens ou de gente que tem idade, mas que entrou lá jovem. Uzias decidiu investir na melhoria da cidade. No verso 9 diz que ele edificou torres em Jerusalém. No verso 10 ele edificou torres no deserto, cavou muitos poços, tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Construiu alguma coisa. Nós aprendemos no texto que esse menino que começou a reinar, obviamente que ele não fez tudo quando ele assumiu o trono, mas deixou um legado de alguém que construiu alguma coisa. Ele investiu na defesa da cidade, dizem os versos 11 e também ao verso 14, tinha um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Verso 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Uzias investiu no avanço tecnológico do seu povo. Verso 15 diz que ele fez máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. Sabe o que é isso? É a primeira vez na Bíblia que se fala de máquinas com a finalidade de arremessar flechas e grandes pedras. Quem se dedicou a isso foi Uzias. Jovens que me ouvem nessa noite, você tem projetos de vida? Quando eu vejo, e alguns aqui dessa igreja que eu já vi, desde pequenininhos, dizendo, eu quero ser tal coisa. Você sabe o que é que Débora e eu fazemos? A gente impulsiona. Impulsiona. Você vai chegar lá. Porque a quantidade de gente para roubar sonhos é muito grande. Não, você não vai... Não, você não tem jeito. Às vezes dentro da família. O menino que diz assim, eu quero ser tal coisa. É a família tomada por um complexo de inferioridade e com uma visão tão vitimista. Disse, não, como é que você vai? A gente não tem, é pobre. Tem que impulsionar. Está entendendo o que eu estou falando? Impulsiona.
Vai ser difícil, mas você vai conseguir. E dá um impulso. E dá um impulso. Como disse, para encontrar gente, para roubar sonho. Até na igreja a gente encontra gente que rouba sonho. Então tome a decisão de construir alguma coisa. Até porque passa muito rápido. Quando eu olho para trás, para eu não falar da experiência de outro, eu me lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez com 22 anos. Quantos anos você tem, Emerson? 26. Tem alguém com 22 anos aqui? 22 anos, olha. Igor, com 22 anos. Eu vim para a Barra do Piraí. Com guarda-chuva, com uma Bíblia e só. 22 anos. Magrinho. Não tão diferente de agora, né? Cabelo desenvolvido. Era moda naquela época. Hoje a moda é diferente. 22 anos. Mas eu vim com um sonho. Com um sonho. E sabe de uma coisa? Há um texto da Bíblia que eu gosto de citar com frequência. Salmo 37, verso 4. Está lá. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Ter sonho. E eu vim com sonho. É verdade que não poucas vezes encontrei alguns ladrões de sonhos. Ladrões de sonhos. Que diziam assim: pastor Celso, aqui o trabalho é muito difícil. Aqui as pessoas são muito duras. Pensa num garoto de 22 anos, vindo do Rio, carioca da gema, nascido em Ramos, criado, aprendendo a nadar na praia de Ramos. Na época era glamour. Cheio de sonho. E às vezes encontrar alguns ladrões de sonhos. Muito difícil, irmão Celso. Até dava um ar de espiritualidade. Muito difícil, irmão Celso. Mas sabe de uma coisa? O sonho era tão forte que não podia ser destruído por esta voz que não era a voz de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Guarde esse versículo. Eu poderia hoje pregar só sobre esse versículo e relatar experiências de que isso é verdade. Nunca orei pedindo uma igreja para eu pastorear quando eu era seminarista. Você sabe qual era a minha oração? Deus, abençoa a igreja que o Senhor vai me permitir liderar. Eu orava pela liderança da igreja. E Deus me deu 4 bênçãos maravilhosas. Pela ordem cronológica, uma igreja para pastorear, uma esposa para amar, uma mensagem para pregar e filhos para encantar. Está ali. Deleita-te no Senhor. Você tem sonhos? Hoje de manhã eu falei para pais.
Eu não consigo entender um pai que descansa, que dá de ombro, vendo seu filho caminhando a passos largos para a condenação eterna. Hoje de manhã que eu falei da história de alguns pais que brigaram com o filho porque o menino queria vir para a igreja. E pasmem, o pai era membro da igreja. Com um pai assim, não precisa do diabo. É verdade? Você tinha que jejuar, orar, clamar a Deus, pedir socorro. Pedir socorro. Seu filho é adolescente, jovem, não está na igreja. Meu irmão querido, a culpa pode não ser sua, mas até onde você tem falhado em impulsionar o menino? Tivemos lá o Retiro Vida Vitoriosa, olha que oportunidade. Os meninos voltaram de lá pilhados. Esse é o termo? Muitas vezes a emoção vai embora, mas não vai perder tudo não. Entendeu? Estão entendendo ou não? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, a terceira decisão de construir alguma coisa na vida. E a última decisão, a última escolha, que todo adolescente jovem deve fazer e que marca positivamente a sua vida, sabe qual é? É a decisão de jamais deixar o seu coração se corromper. No verso que nós não lemos, no verso 16, a gente tem um lado negativo de Uzias, mas que serve de um alerta para o lado positivo na experiência de Uzias. Havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E eu disse aqui, ele não tomou a decisão de não se corromper, mas nós aprendemos o princípio de não permitir que o coração se corrompa. Começou bem, terminou mal. Deixou o coração se corromper. Tem a ver com comprometimento dos motivos. Você pode fazer coisa certa com motivo errado. O ideal é fazer coisa certa com motivo certo. Mas Deus não se agrada do certo com motivo errado. Ele olha para o seu coração. A fama lhe subiu à cabeça. A fama lhe subiu à cabeça. Então eu quero deixar essa palavra nessa noite, falando aos jovens e adolescentes, no meio da juventude dos adolescentes. E eu finalizo dizendo o seguinte: foi Deus quem fez Uzias prosperar. No verso 5 nós aprendemos isto. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No verso de número 15 nós aprendemos que Deus o ajudou. Deus o ajudou. Foi maravilhosamente ajudado por Deus. E eu encerro citando uma das figuras mais admiráveis da história cristã, evangélica, que é a história de um dos servos de Deus mais influentes, sobretudo na cultura de fala inglesa, Jonathan Edwards. A cultura americana deve muito a este homem. Ele foi um pastor congregacional.
Viveu no século XVIII. E hoje é considerado pelos historiadores um dos maiores teólogos e pensadores da história dos Estados Unidos. Ele foi não somente um dos instrumentos do primeiro grande reavivamento ocorrido naquele país, mas foi o maior estudioso e intérprete daquele fenômeno. Jonathan, que morreu jovem, que é conhecido pelo extraordinário sermão que ele pregou, intitulado Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado. Ele tomou 5 decisões quando jovem e viveu observando-as fielmente. E eu quero encerrar citando as decisões que ele tomou. Primeiro, a decisão de viver intensamente. Segundo, a decisão de nunca perder o momento, mas aproveitá-lo da maneira mais útil que lhe fosse possível. Terceiro, a decisão de nunca fazer algo desprezível, nem ter pensamentos depreciativos sobre alguém. Quarto, a decisão de nunca fazer algo movido pela vingança. E por fim, ele tomou a decisão de nunca fazer algo que temeria fazer se fosse a última hora da sua vida. 5 decisões que ele tomou e que fizeram dele grande homem de Deus que ele foi. Queira Deus que todos nós aqui tomemos as mesmas decisões. Vamos ficar em pé? Eu quero orar pelos jovens e pelos adolescentes. Quero convidá-los a que venham aqui à frente nesse momento. Pastor Reuel, vem aqui estar comigo. Todos os jovens e adolescentes. Podem chegar bem, cheguem mais à frente, por favor. Todos os jovens e adolescentes, cheguem mais para cá também, para que ninguém fique no corredor. Quantos aqui têm filhos que estão aqui à frente? Levante a mão. Você se alegra com isso? Cheguem mais aqui. Pode chegar a espalhar bem aqui. Por que eu quero fazer esse convite e vamos orar por vocês? Eu vou falar amorosamente. Crianças, sabemos que as lutas de vocês são grandes. Dificuldades às vezes em casa, lidando com conflitos na sua mente, problemas sentimentais. Mas eu quero, em nome de Jesus, desafiar vocês a saírem daqui andando em vitória. Vocês não são a igreja do futuro, são a igreja do presente. Pastor Reuel vai orar e eu também. Eu quero dizer para vocês, como pastor de vocês, que vocês são muito, muito,
muito preciosos para esta igreja. Entendem? Queremos ver vocês despontando, em nome de Jesus. Vamos orar? Pastor, você quer falar alguma coisa para eles? Se quiser orar também, depois vai orar. Antes de orar, eu quero encorajar cada um de vocês aquilo que a gente já tem encorajado constantemente, que é viver todos os dias das suas vidas para a glória de Deus. Uma coisa que a gente costuma falar na casa é pensar para o futuro. Daqui a 100 anos, muito do que hoje é preocupação não vai importar. Daqui a 90 anos, talvez, muita coisa vai ter perdido o sentido. Mas uma coisa vai importar eternamente, e é se a gente viveu para o Senhor, que nenhum de nós se arrependa de ter desperdiçado a nossa vida. Oremos. Deus amado, nós te louvamos, Pai, pela vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, por todo o pessoal da casa, a quem o Senhor tem nos dado a alegria e o privilégio de pastorear. Pai, obrigado, porque o Senhor é exaltado no nosso meio, o Senhor tem aquecido o nosso coração, o Senhor tem nos despertado para te buscarmos com toda a nossa força, com toda a intensidade que há no nosso ser, Pai. Nos ajuda a olhar para a história do rei Uzias e aplicar com sabedoria a vida dele, a nossa, zelando pelo nosso coração, zelando pelas nossas escolhas, para que de fato vivamos uma vida digna do Evangelho de Cristo, te amando, te buscando e não apenas desejando, mas na prática correndo atrás do Senhor, porque certamente o Senhor há de nos abençoar, Pai. Continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, alimentando no nosso coração a chama que o Senhor acendeu, para que possamos verdadeiramente te glorificar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, querido Pai, tantos adolescentes e jovens aqui à frente, nós queremos interceder por eles. Muitas vezes nós nos esquecemos das lutas que nós vivemos como adolescentes e jovens, aqueles que estão, como eu, numa idade mais vivida, que temos o dever de dar a eles a sabedoria, de dar a eles o encorajamento, o impulsionamento. Deus, eu quero colocar estes jovens e adolescentes diante do Senhor, que não cedam à voz do mundo, que não cedam aos padrões do mundo, que não cedam às influências do mundo, mas que façam como Uzias fez, enquanto buscou ao Senhor, o Senhor o fez prosperar. É um princípio, é uma máxima, é um padrão, é um parâmetro. E eu oro, Deus, para que estes adolescentes e jovens possam seguir a mesma trilha. Uzias terminou mal, porque deixou seu coração se corromper. E não há uma só pessoa que, em se deixando corromper, termine bem. Deus, tem misericórdia. Guarda, Pai, estes meninos e meninas, que sejam apaixonados por Jesus, que o Senhor possa dar a eles direção, Deus, que tenham sonhos, que tenham planos. Ó Deus, tem misericórdia. Eu oro por seus pais, que possam ser inspiração. Quantos talvez que estão aqui, mas não podem contemplar os seus filhos aqui à frente.
Deus, eu oro para que o Senhor os incomode positivamente, para que possam investir esforço, dedicação, oração, exemplo, para que os seus filhos avancem no mundo, porque avançaram na direção de Deus. Tem misericórdia, Pai. Muito obrigado pela experiência de culto desta noite. Abençoa o Ministério Casa, Pastor Reuel e toda a equipe que com ele trabalha, Senhor. Que tem planos, que estão se dedicando, Senhor. Que estão orando, Senhor. Que estão sendo discipulados, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa. E que os adolescentes e jovens saiam daqui hoje sabendo-se apoiados pela igreja, encorajados pela igreja, Senhor, para a glória do Teu nome. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Eu quero terminar esse culto com um louvor aí com vocês. Qual é o louvor que vocês sugerem? Diante de ti. Diante de ti. Então eu não sei qual é não, mas vai nesse. Tá bom? Vamos lá. Deus abençoe. Vai em paz. Encher este lugar.